Olá, pessoal. Meu nome é Thaís e o tema da nossa aula é relação fundamental da trigonometria. Em primeiro lugar, onde a gente usa, para que a gente usa? Bem, basicamente, se o teu exercício te dá o valor de seno e pede para você achar o cosseno, você pode utilizar essa relação, tudo bem? A mesma coisa acontece para o contrário. Se ele te der o cosseno e te pedir o valor de seno, você também vai usar a relação fundamental da trigonometria, tudo bem? Mas antes da gente partir para ela, nós vamos estudar e vamos revisar conteúdos anteriores que vão permitir que a gente entenda a relação. Então, basicamente, são duas coisas que eu quero analisar com vocês. A primeira está lá no nono ano, tudo bem? Que é o Teorema de Pitágoras, tudo bem? No nono ano a gente estuda a trigonometria aplicada a um triângulo de 90 graus, tudo bem? É o triângulo retângulo. Quando a gente chega no primeiro ano, a gente vai expandir esse conhecimento para o ciclo trigonométrico. Então, no meio do nosso caminho aqui, vai aparecer um triângulo retângulo no meio do ciclo trigonométrico. E aí a gente vai olhar só para o triângulo retângulo. E aí vai remeter aí tudo que você estudou no nono ano, beleza? Então a gente vai relembrar o que é o Teorema de Pitágoras, beleza? E a segunda coisa que a gente vai falar também hoje é onde o valor de seno e o valor de cosseno é considerado positivo ou negativo. Ou seja, em quais quadrantes o valor de seno vai ser positivo, em quais quadrantes o valor de seno vai ser negativo, e a mesma coisa para o cosseno, tudo bem? Porque as contas que a gente vai fazer hoje, elas vão pedir essas duas coisas. O Teorema de Pitágoras, que é a relação fundamental da trigonometria, e essa análise de positivo e negativo, porque no final você vai ficar na dúvida. E aí, eu uso o resultado positivo ou eu uso o resultado negativo? Você vai olhar lá, onde o seno é positivo e o seno é negativo, ou onde o cosseno é positivo e onde o cosseno é negativo. Tudo bem? Então vamos começar. Primeiro eu vou relembrar com vocês o Teorema de Pitágoras. Então, o que o Pitágoras diz pra gente? Que se um triângulo ele é um triângulo com ângulo de 90 graus, ele tem hipotenusa, que é o maior lado, que é quem está na frente do 90 graus, e ele também tem catetos, tudo bem? Que são os dois lados menores. Aqui ele chamou de A, a hipotenusa, e ele chamou de B e C, os catetos. Então, o que o Pitágoras diz? Bem, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou seja, a hipotenusa ao quadrado ela é igual ao cateto B ao quadrado mais o cateto C ao quadrado. Tudo bem? A gente já utilizou isso muito no nono ano e voltamos aqui para o nosso primeiro ano com esse conhecimento. Agora a gente vai dar uma olhada rápida no ciclo trigonométrico, tudo bem? Então esse ciclo trigonométrico ele é dividido em 4 partes. A gente chama de quadrantes, tudo bem? Então olha aqui. Esse ciclo aqui, ó, já está dizendo, o primeiro quadrante é essa primeira parte que vai do grau 0 até o 90, tá vendo? Então, de 0 até o 90, os graus aqui, ó, estão compreendidos no primeiro quadrante. Do 90 até o 180 já faz parte do segundo quadrante. Do 180 até o 270, terceiro quadrante, e do 270 até o 360, quarto quadrante. Acontece que esses quadrantes e esses ângulos, né, na verdade os ângulos, eles podem ser vistos de duas formas. Eu posso usar grau para falar sobre os ângulos, mas eu também posso usar radiano. Então essa nossa segunda imagem, ela vai mostrar os ângulos sendo chamados por graus e por radianos, para vocês também não ficarem confusos quando aparecer os radianos, tá? Prepara o coração que essa imagem é linda. Olha isso. Que beleza. Então, tá vendo aqui, ó? Dá uma olhada comigo nesse π sobre 6. 30 graus, tá vendo? O que acontece? No 30 graus, eu chamo de π sobre 6 porque o π, que é o 180, se eu dividir por 6, vai dar 30. Tudo bem? Mas agora a gente vai olhar para os quadrantes. Então, se eu quiser, por exemplo, falar com vocês o primeiro quadrante, mas analisando o ângulo, falando sobre radiano. Então, olha aqui, ó. O primeiro quadrante, ele vai ser aqui, ó, essa primeira parte daqui até lá em cima. Aqui, ó. Vai começar aqui no 0 e ele vai subir até o π sobre 2, tudo bem? Aí, do π sobre 2 até o π é o segundo quadrante.
do π até o 3π sobre 2, terceiro quadrante, e do 3π sobre 2 até o 2π, que não está aqui, mas é 2π, que é 360 graus, é o quarto quadrante, tudo bem? Então, os nossos ângulos eles vão aparecer em radiano, então não assusta, porque é só isso. Vamos lá. Bem, o nosso ciclo trigonométrico, ele tem um raio, você percebe que é uma circunferência, e o raio é um raio 1, tudo bem? Ele sai do zero e o máximo que ele atinge aqui é 1. Eu vou mostrar daqui a pouco numa imagem, tá? O que acontece? O valor, tá vendo esse eixo aqui, ó? A gente chama de eixo dos senos, tá? Aí tem aluno que fala, professor, eu lembro que o eixo do seno é esse eixo em pezinho, porque o seno é sem sono, então quem tá sem sono fica em pé. Excelente. E o eixo dos cossenos é esse eixo aqui, ó, que tá deitado. Aí o aluno vem com a brilhante ideia, com sono, professora, com sono. Se você guarda dessa forma, ótimo também. Então, os valores de seno, eles são valores que estão aqui, ó, nesse eixo Y. Eles vão variar do 0 até o 1, se eu subir. Se eu descer, ó, o raio também é 1, tá vendo? Mas só que aqui embaixo ele é negativo. O eixo, a parte de baixo ela é negativa. Então, só pode ser o menos 1, tudo bem? Agora, quando eu olho aqui para o cosseno, do 0 até essa extremidade é o 1, tudo bem? E se eu voltar, vai ser menos 1. Muito bem. Valores de seno. Os valores de seno, eles têm que obedecer aqui, ó, o eixo. Do eixo, essa parte de cima dele é positiva. Significa que quando eu estou falando de seno, o primeiro e segundo quadrante que estão lá em cima sempre vão ser positivos. E os de baixo, que são o terceiro e o quarto quadrante, sempre vão ser negativos. Então, tratando-se de seno, se eu estiver falando de seno, primeiro e segundo quadrante positivos, terceiro e quarto negativos. Ok? Se eu estiver falando de cosseno, bem, aí o cosseno você olha aqui, ó, do 0 até o 1, essa parte positiva, significa que o primeiro e o quarto quadrante são positivos. Então, cosseno, primeiro e quarto quadrante positivos e segundo e terceiro negativos. Beleza? Aí você vai guardar essa informação de positivo e negativo para seno e cosseno e você vai guardar aquela informação que eu falei sobre o Teorema de Pitágoras. Pronto, você vai conseguir resolver muita coisa de relação fundamental da trigonometria. Bem, agora a gente vai olhar para o ciclo trigonométrico, bem bonitinho aqui, ó. Olha só. Você vai olhar aqui que você tem o ângulo π, o ângulo θ. Esse ângulo θ aqui, ó, ele tem esse ponto que está no ciclo. Esse ponto aqui, ele vai me dar, ó, ele vai ter um valor de cosseno, que está no eixo dos cossenos, e ele também, ó, vai me dar uma referência aqui no seno, tudo bem? Então, se eu olhar aqui, ó, esse arco formado por esse ângulo θ, ele vai ter um valor de cosseno no eixo dos cossenos, obviamente, e seno no eixo dos senos, tudo bem? Lembrando que esses valores eles estão entre 0 e 1, tá? Ok. Mas, se você pegar esse valor de seno aqui, ó, desse retângulo e transportar para o outro lado, aparece um triângulo. E esse triângulo, esse ângulo é reto. Então, tá vendo? Ó? Surgiu, como eu disse para vocês que ia acontecer, um triângulo retângulo dentro de um ciclo trigonométrico. Ok? E esse triângulo ele vai ser muito importante para a gente, tá? Aí, ó, vou tirar essa imagem e vou jogar para vocês só o triângulo, ó. O triângulo que veio daquele ciclo trigonométrico. Vamos lá. Tá vendo esse 1 que apareceu, ó? Esse 1 que estava aqui? Esse 1 que estava aqui? Professora, por que 1? Lembra que eu falei que o raio da circunferência era um raio 1? Então, para qualquer lugar que eu ande, vai dar 1. E essa distância aqui é 1. Que vem a ser a hipotenusa do nosso triângulo, tudo bem? Então, agora eu vou usar o Teorema de Pitágoras. O que o Teorema de Pitágoras diz? Você vai pegar um cateto elevado ao quadrado, mais o outro cateto elevado ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Ah, professora, mas esse 1, que é a hipotenusa, não está ao quadrado. Bem, é porque 1 ao quadrado dá 1, então a gente deixa só como 1 mesmo, mas é 1 ao quadrado, tá? Em alguns livros vocês vão ver 1 ao quadrado, mas o valor é 1 mesmo. Então,
essa aqui é a relação fundamental, como eu disse no início da aula. O que é a relação fundamental? Ele te dá um valor de seno e te pergunta quem é cosseno, ou ele te dá o valor do cosseno e te pergunta quem é o seno. Aí você joga nessa fórmula e dá tudo certo. Vamos fazer um exemplo aqui. O que acontece? Ó, considere que seno de x é igual a menos 1/4, com o x, que é o ângulo, ele está entre π e 3π sobre 2. Determine o cosseno de x. Bem, eu vou jogar essa informação na relação fundamental. Ó. Relação fundamental, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. E aí no valor, na hora de colocar o valor de seno, eu botei menos 1/4 elevado ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Agora é só resolver essa expressãozinha. Por quê? Menos 1/4 elevado ao quadrado, qualquer coisa elevada ao quadrado que estava negativo passa a ser positivo. Então vai ficar aqui, ó, menos 1 ao quadrado vai ficar mais 1 e 4 ao quadrado, 16. Então isso vai ficar 1 sobre 16. Esse 1 sobre 16 eu vou passar para o outro lado da igualdade como menos 1 sobre 16, beleza? E agora eu vou fazer essa conta aqui, ó. 1 menos 1 sobre 16 vai dar 15 sobre 16, beleza? Só a conta com fração mesmo. Agora, o que acontece? Tá vendo esse quadrado aqui, ó? Para eu tirar o quadrado do cosseno, eu passo para o outro lado como mais ou menos raiz. E aí eu fico naquela dúvida. Lembra que eu falei com vocês? E agora? Eu uso o positivo ou eu uso o negativo? É aí que entra a análise de onde o cosseno é positivo e onde o cosseno é negativo. No início, ó, olha aqui. Ele me disse logo no início essa informação, ó. O x, que é o ângulo, ele está entre π e 3π sobre 2. Professora, onde é π até 3π sobre 2? Ó, π é 180, até 3π sobre 2, 270. Então, ele está no terceiro quadrante. Se ele está no terceiro quadrante, ele é negativo. Então, eu não vou usar o positivo, eu só vou usar o negativo. Então, volta lá comigo. Aqui, ó, eu não vou usar esse positivo. Então, a resposta dessa questão é cosseno de x igual a menos raiz de 15 sobre 4. Tudo bem? Vamos para a próxima questão. Questão número 2. Considere que o cosseno de x é igual a 1/3, com o x variando entre 0 e π sobre 2. Determine o seno de x. Mais uma vez, ele te dá o valor de cosseno e te pergunta quem é seno. Você vai colocar novamente naquela fórmula, tá, da relação fundamental da trigonometria, que é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Beleza? Igualzinho a gente já tinha feito. Olha aqui, ó. No lugar do cosseno, eu vou botar 1/3. Então, vai ficar 1/3 elevado ao quadrado. Vai resolver da mesma forma, ó. 1/3 ao quadrado, ó. 1 ao quadrado, 1. 3 ao quadrado, 9. Esse mais 1/3 passa para o outro lado. Mais 1/9 passa para o outro lado, menos 1/9. Fazendo essa continha aqui, ó, vai dar 8/9. Aí, esse quadrado, ele passa para o outro lado raiz, certo? Raiz de 8 é 2 raiz de 2 e raiz de 9 é 3. Beleza. Só que vai ficar mais ou menos. Tá vendo? Fica mais ou menos. E aí você pergunta, cara, e agora qual que eu uso? Você vai pensar, bem, é seno de x. Esse x, ele tá no primeiro quadrante. Por que primeiro quadrante? Ó, ele tá no primeiro quadrante. Ele tá do 0 até o π sobre 2. Se ele tá do 0 até o π sobre 2, ele é positivo no seno. No cosseno também, mas nesse caso, no seno. Então, eu só vou usar a parte positiva. Então, nessa questão, a resposta é seno de x igual a mais 2 raiz de 2 sobre 3. Ok? Então, sobre esse conteúdo, o que você não pode esquecer? Teorema de Pitágoras, que na verdade cai na relação fundamental da trigonometria. E você não pode esquecer onde seno e cosseno são positivos e negativos. Ok? Lembrando que tem que reconhecer o ângulo quando ele estiver em radiano, tá? Então, não esquece disso. E vai ser tranquilo, as questões vão vir desta forma, ainda que ela venha um pouco mais complicada, se você tiver essa noção de como usar, não precisa ficar nervoso, vai fluir bem, ok? Então foi um prazer estar com vocês, até a próxima aula, bom estudo, galera!